Fala galera, vascaíno de verdade, se inscreve agora no canal, inscrito Mil Grau, mete o dedo no gostei, logo no início do vídeo, e ainda ativa o sininho de notificações para não perder notícias do Gigante da Colina. Tamo junto, é nóis. O polêmico do atacante Jô, que concluiu a jogada com o braço. Os vascaínos reclamaram bastante do lance, enquanto os corintianos comemoraram mais uma vitória. Com esse 1-0, o Corinthians volta a vencer, chega a 53 pontos na liderança isolada do Campeonato Brasileiro e aumenta ainda mais a vantagem para os concorrentes que tropeçaram nessa rodada. Agora o Corinthians volta as atenções para a Copa Sul-Americana. Nessa quarta, lá na Argentina, tem o jogo importante da volta das oitavas de final contra o Racing. Com informações do Corinthians, direto da Arena de Itaquera, Fernando Caetano para os canais Fox Sports. E o que não faltou foi o que dizer quando acabaram os 90 minutos, a gente começa ouvindo os treinadores. Hoje, pela questão dos resultados adversos em casa, 2 derrotas e um empate, pode até um pouco de nervosismo de querer definir mais rápido, né? Mas era a nossa busca mesmo de melhora, a parte ofensiva. Era a nossa busca. Sempre deixei claro que primeiro a gente ia acertar a parte defensiva e depois, com o tempo e com o trabalho, a parte ofensiva ia se ajustar e se ajustou. O Campeonato Brasileiro, gente, ele é muito difícil. Pensando rápido aqui, lembrando que o Grêmio perde em casa para Avaí e Chapecoense. Nós perdemos aqui para Vitória e Atlético Goianiense. Então, a gente tem que ter calma. Claro que é uma grande vantagem, sim, uma grande vantagem nessa fase do campeonato, mas continuo dizendo, tem muita coisa para acontecer e não está nada decidido. Está muita gente em dúvida, eu vi gente balançando a cabeça aqui que a bola já estava dentro e vi gente balançando a cabeça que a bola não estava dentro. O Jô no lance ali, onde que ele vai saber que se essa bola já estava dentro ou fora? Então tem lances e tem lances, né? Eu acho que alguém tem que criar um sistema, não sei se é bem essa palavra, nos estádios, de ter alguém da arbitragem, já que tem o fone, e com 10, 15 segundos falar. Pô, aí eu acho perfeito. Tivemos um primeiro tempo que só não foi melhor porque a gente, tecnicamente, poderia ter rendido um pouco melhor, né? Mas fizemos um grande jogo, dentro de uma circunstância, no momento das duas equipes, o resultado em si, poderia até acontecer, mas a gente fica chateado pela forma do que foi, mas entendendo que a gente fez uma grande partida, enalteço muito a dedicação dos nossos atletas, brigamos até o final, poderíamos e deveríamos até ter saído com um melhor resultado aqui. O Corinthians poderia até ter vencido a gente por 1-0 com outros lances que também criou, como a gente criou lances também, mas o fato é que o gol foi irregular. Para mim, vai ser a equipe campeã brasileira 2017. Mas o fato entristece a gente porque fizemos uma grande partida e poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor. Bom, esse jogo aí teve a volta do Guilherme Arana de um lado, teve o Madison vaiado do outro, também ganhando mais espaço com o Zé Ricardo, mas é inevitável a gente começar falando do braço do jogo. Esse lance, ele é péssimo não só para o Vasco, ele é péssimo para o Corinthians, ele é péssimo para o campeonato. É a análise que eu faço. Por isso que eu sempre defendi o uso da tecnologia no futebol. A gente mostra aqui nos canais Fox Sports vários campeonatos internacionais. Hoje é muito fácil, né? Aquele sinal do árbitro, né? Quando tem o lance do vídeo, olha, foi com a mão, foi irregular, foi pênalti, não foi pênalti, a bola entrou, a bola não entrou. Hoje você tem até tecnologia no pulso. Mas nesse lance, o Campeonato Brasileiro, que é algo tão nobre, tão bacana, tão importante, a gente deveria já estar usando o vídeo nesse tipo de disputa. Esse é um lance que vai decidir o campeonato? Não, porque para mim o Corinthians já estava muito bem encaminhado para o título, os adversários vêm tropeçando. Só que isso vai ficar marcado. Sim. As pessoas daqui a muito tempo vão lembrar, como lembram quando o Corinthians foi campeão em 2005, que ganhou do Inter, não, empatou com o Inter no Pacaembu com um lance muito polêmico, aquele do Tinga, em que ele sofreu um pênalti, o Tinga acabou sendo expulso. O Corinthians mereceu ser campeão? Mereceu, tal, mas fica aquela marca. Então o Corinthians, que está nadando de braçada no campeonato, agora ficou ainda mais claro que vai ser o campeão brasileiro, como disse o Zé Ricardo, mas não precisava disso. Até por esse momento, o Jô, pelo que viveu no Campeonato Paulista contra o São Paulo, contra o Rodrigo Caio, ele
poderia muito bem, pela vantagem tão grande que tem o Corinthians, apontar, olha, ou não usar o braço, ou então admitir, olha o seu braço, desculpa, ia ficar tão legal pro Corinthians, ia ficar legal para ele, ia ficar legal pro campeonato, que infelizmente ainda não tem essa tecnologia para beneficiar, não o Vasco, né? Beneficiar o campeonato, porque todo mundo agora só vai falando disso. O Corinthians fez um bom jogo. Se você vai falar em merecimento, justiça, o Corinthians merecia ganhar o jogo, na minha opinião, criou chances para isso. O Vasco fez um bom jogo, talvez não merecesse perder também, é complicado falar isso. Que foi exatamente o que o Zé colocou ali, né? Que o empate talvez fosse um resultado justo, mas que nada impediria porque também o placar não foi 1-0 com gol irregular. Então o Vasco pode falar, poxa, mesmo que não tivesse jogado nada, eu perdi por 1-0 com gol de mão, né? Então o Vasco tem sim a lamentar. Ele sai sem ponto da partida, mas o campeonato não é legal. A CBF vai lamentar, a comissão de arbitragem vai lamentar, vão ver o erro e agora vai fazer o quê? Agora não adianta nada, o jogo já foi, a rodada está acabando, ainda está continuando. O Corinthians abriu ainda mais, isso esfria o campeonato na parte de cima, né? Os rivais que já não estão tão animados assim, Grêmio, Santos pensando muito em Libertadores e perdendo, agora parece realmente já meio que questão de formalidade, dar a taça para o Corinthians. E aí você escuta até alguma outra ironia, né? Brincadeira de torcedor rival e tal. Então, final das contas, esse gol, essa vitória do jeito que foi, não é legal pro Vasco, não é legal pro Corinthians, especialmente pro campeonato. Pois é, olha, o personagem principal que virou réu hoje na vitória do Corinthians também falou, e o goleiro Martin Silva não deixou por menos, não. Vamos ouvir. É claro que se eu tivesse a convicção, eu por ser um homem que sempre estou falando, estou sempre prezando pelo respeito e pela sinceridade e o caráter, eu iria falar, porque eu tenho que ser exemplo pro meu filho, para as crianças, então eu não poderia mentir. Sou um homem de Deus hoje, então se eu tivesse a convicção, eu falaria. Então não tive a convicção, me joguei na bola, a bola bateu no meu corpo, em qual parte do corpo ainda eu não vi, não posso falar, e na hora, no momento, eu vi que a bola bateu em alguma parte do meu corpo, porque eu me joguei. Então a gente tem que respeitar a opinião de cada um, mas já passou, a gente venceu os 3 pontos, o importante agora é seguir no campeonato. Agora, nas redes sociais, hein, Jô, muitas críticas dizendo que você não teve o fair play que o Rodrigo Caio, naquele jogo contra o São Paulo, teve com você. Ele teve porque ele teve a convicção que eu não tinha tocado no goleiro. Eu não tenho essa convicção, não tenho a certeza. Então eu não posso assumir uma coisa que eu não tenho a certeza. Senão eu ponho em dúvida uma série de coisas, o árbitro, eu. Então se eu não tenho certeza, eu me joguei na bola. Se eu tivesse eu feito o movimento do braço, como, por exemplo, Maradona fez, ali ele fez para sacanear. E eu jamais iria para sacanear. Independente se a gente tivesse os 3 pontos ou não, o Grêmio tinha perdido, a gente ia manter uma vantagem. Então não tinha por que eu querer sacanear, eu querer ganhar. Até é ruim ganhar assim. Então eu procuro sempre prezar pelo certo. E se tivesse tocado, eu falaria. Então eu não tive a convicção na hora, eu me joguei na bola. Mas você falaria na hora do lance, a ponto de dizer pro árbitro para anular o gol, ou diria nas entrevistas depois? Falaria na hora. Não tem por que deixar passar. Falaria na hora. Então, como eu falei, a gente tem que respeitar se vão criticar ou não. Criticaram o Rodrigo Caio que falou a verdade. Entendeu? Então o torcedor, o telespectador, enfim, cada um tem sua opinião. Só que tem que respeitar também que a gente é trabalhador. Primeiro, quem julga é Deus, né? Acho que ninguém tem o direito de me julgar, porque ninguém é perfeito, né? O único perfeito é Deus, né? Então cada um vai ter que interpretar de uma maneira, cada um vai falar o que quer. No jogo São Paulo e Corinthians, Rodrigo Caio usou o fair play num lance com o Jô. E agora o Jô não usou o fair play. Bueno, eso no tem nada a ver, cada paga con la moneda que quer. Rodrigo Caio está a favor del fair play y ahora está brigando para no caer na Série B. Ele fez um gol com a mão e está brigando para ser campeão. Se vê que esse é o jeito aqui no Brasil. Obrigado. Aí, olha, toda a revolta do Martin Silva e o Jô dizendo que não viu na hora, não sentiu, não sabe exatamente onde bateu a bola. Primeiro sobre o Jô, todo respeito, o Jô, primeiro, né, tem justiça, né? Justiça num país, pode julgar coisas, né? Temos tribunais e tal. Eu não sou juiz, mas eu sou comentarista. O meu julgamento do lance é que ele sabe exatamente o que fez. Eu acho que ele tentou cabecear a bola, ele estava na segunda trave, ele queria tocar na bola de qualquer jeito para fazer o gol. Ele tentou de cabeça, mas se aproveitou do braço, ele deixou o braço também. Se ele não alcançasse com a cabeça, faria o gol com o braço como ele fez. Então eu acho que ele tem noção. É a minha análise do lance, é a minha opinião, pode ser que eu esteja errado.
É a opinião dele, né? A minha visão é essa. Então, para mim, não cola muito essa de que, não, eu não sabia, não tinha noção. Para mim, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E todo mundo viu em volta ali, menos quem deveria, né? Que é o juiz e aquele assistente ali que está ali a 5 metros de frente para o lance. Impressionante, impressionante como ele não viu o braço completamente estendido. O Jô é grandão, né? O braço dele é enorme ali, ó. O braço dele inteiro do gol. Mas tudo bem. E sobre o Martin Silva, a frase dele é forte, até porque, eu sei, não é questão de xenofobia, que ele é um estrangeiro, né? Mas ele fez uma análise do país aqui do Brasil como um todo. Eu sei que o Brasil tem muita história de corrupção, a gente está cansado de saber disso, mas ele estendeu essa questão do fair play, de que quem quer levar vantagem em tudo acaba conseguindo. O Jô fatalmente vai ser campeão brasileiro e talvez seja eleito o melhor jogador do campeonato. Olha que curiosidade. Sim. Imagina o Corinthians campeão, Jô eleito o melhor jogador, o que não é nenhuma maluquice, e vai ser lembrado com gol de mão. O Rodrigo Caio, que é um cara, digamos assim, polido, bem educado, adepto do fair play, foi condenado às vezes até pelos próprios São Paulinos e pode parar na segunda divisão. É sinal dos tempos. Condenado também pelo que falou do Cueva, né, na confusão ali recentemente no São Paulo. Mas enfim, o assunto agora é Grêmio, porque se